render se você ficar digredindo por tanto tempo, cara. E eu realmente fiquei fazendo perguntas porque eu não estou entendendo o que você quer dizer com Cara, economia se não CCD. render, você corta tudo e não põe nada, simples. Vamos lá. Eu já Mas estou sendo bom, eu já tô sendo bonzinho de ficar te respondendo, cara. Se fosse um tempo atrás, eu ia estar todo metido. Ah, que dia que eu vou conversar isso? mentira, tu gosta. Não, Eu eu gosto. gosto, mas não nesse nível aí de ficar com essas Cara, mas perguntas as perguntas é para eu do te tipo entender. Chaves. Não, mas não. Honestamente para entender Mas seu tem, mas pensamento. tem umas aí que é do tipo Chaves, do tipo, ah, se não é para cima é para baixo. Ah, quem ganhou? Foi o lado A. E quem perdeu? Entendeu? Mas vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou voltar na sua. Você diz, por exemplo, que a psicologia e a sociologia ela é mais hard science, mais próxima, menos distante da hard science do que a economia, correto? A psicologia e a história, ou a Não, a psicologia e o quê? sociologia. Psicologia e sociologia. Sociologia? Isso. Em que pese eu não ter refletido a fundo sobre esse ponto específico, eu te adianto que sim. A psicologia, eu já até te respondi ontem. Agora a sociologia é onde eu não refleti pesadamente, mas eu também te adianto que acredito que sim. Apesar da sociologia estar bem imbricada ali com a história, né? Uhum. A economia também está de todo jeito, mas pode prosseguir. Por exemplo, a economia ela consegue expressar efeitos causais, ou seja, X causa Y, em um grau de precisão suficiente que pode ter uma representação gráfica, que pode ter funções matemáticas, ou seja, você consegue identificar X causa Y, o quanto que X causa Y, ele consegue representar isso numa função matemática. Isso tem em alguma outra ciência social? Olha, a outra ciência social não trabalha, a sociologia não trabalha com essa metodologia. Quem tem que prever cenários econômicos futuros, e mesmo assim muitas das Não, vezes não consegue, não, é a Ari economia. parou. Não é de economia. Eu estou falando de seus Foi o que eu fenômenos. acabei de falar. A sociologia não pretende prever cenários futuros. A economia Não, mas precisa. não, peraí. Não é que, eu não falei de futuro. Eu falei que a gente vai entender que X causa. Eu não estou falando de futuro tempo. A gente está falando de causa e efeito. Causa e efeito. É identificar a causa, identificar o efeito que ela causa, e a gente consegue identificar quanto expressando uma função matemática. Esse é o grau de precisão que a economia tem. Você pode dizer que ela tem validado. Na verdade, essa expressão matemática ela não é fiel à realidade na identificação de causa e efeito. Isso é uma saída. Outra, se você dizer que ela tem mais precisão, outras ciências sociais é mais próximo da hard science, você precisa mostrar outra hard science que faz isso. Alarcão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Primeiro que a sociologia não pretende fazer esse tipo de predição. E quando eu falo predição ou previsão, não é exatamente sobre eventos futuros, mas no caso da economia precisa ser, né? Mas ela, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo interessante aqui. Vou falar da história, que é menos ainda do que isso tudo, né? Tanto que ela não é nem qualificada como ciência nos moldes de uma ciência popperiana, por exemplo, né? Um modelo de ciência pensado a partir do século XX, a história é excluída, a não ser quando a gente pensa em ciência de uma maneira mais genérica, né? Porque a ciência, de uma maneira genérica, ela também é ciência, né? A história, mas de uma maneira, de uma metodologia capaz daquelas coisas todas que a gente já dialogou pra caralho, a história, evidentemente, fica de fora, excluída. Mas a história, ela, olha que interessante, o grau de confiabilidade que determinados documentos e registros históricos me transmitem de informação a respeito de um dado histórico, que Pedro Álvares de Cabral esteve aqui a partir da Bahia, né, que houve a construção de determinadas instituições nos tempos que estão registrados pelos períodos em que esses eventos se ocorreram, né? Isso me dá uma certeza maior do que uma previsão econômica para uma magnitude de valor qualquer, seja de inflação, de câmbio, uma previsão mercadológica qualquer, se o Mas, mercado vai esse exemplo aquecer e tudo mais. seu é Mesmo durante ruim. a pandemia, que era um cenário que a economia quase Ari, chegou ali parou. numa...
Ari, vamos lá. Eu estou escutando você, mas quando eu peço parar, é porque eu realmente identifiquei que você não está respondendo. Porque o exemplo que você deu é ruim, porque eu falei especificamente de X causa Y. E quando você foi citar a história, você não falou de causa Y, por exemplo. Quando você vai falar de um Falei fato sim, você que histórico... não percebeu. Um documento Esse... X causa uma certeza sobre um fato Y. Não. Mas aí, até, porra, eu tô falando É, de... a gente Por está falando de exemplo, uma questão epistêmica. o A positivismo gente está falando histórico, de uma questão beleza. epistêmica. É a variação de Alarcão, documento, a gente está falando positivismo. de causas epistêmicas, porque no mundo real, Não, no mundo real, nem na física, objetivamente, ali, não, mas não é concretamente causa falando. epistêmica que eu estou falando, não. Eu estou falando de causa e efeito de dois objetos interagindo no mundo. Isso não acontece com a economia de um modo muito objetivo e dado para a nossa observação imediata. Não acontece na economia, por exemplo, Claro então que quer dizer não, nem que, na lei de oferta e demanda você tem isso então quer dado, dizer que, por você tem a exemplo, regra. se tem uma função matemática que fala que x causa y dessa Ela não vai maneira, garantir que vai causar na prática. Até porque né? essas equações matemáticas trabalham com variáveis que não são ortogonais, ou seja, variáveis que não são independentes. E quando eles acertam as previsões, é porque eles trabalham com um tipo de princípio markoviano, onde o estado atual transmite a informação para o estado imediatamente seguinte. Ocorre muito nesse negócio de predição de câmbio, taxa disso, daquilo, de juro e tudo mais assim. Mas, voltando para a questão de causa e efeito epistêmica, que é onde realmente é relevante, um documento é a causa de uma certeza ou Eu de não estou uma falando de quase causa certeza de epistêmica. um fato Ari, eu não histórico. estou falando de causa epistêmica. Eu não estou falando de causa epistêmica. Mas da outra causa eu já te respondi, antes de Tá, eu voltar a falar disso. tá. Mas então para você, quando a função matemática está equivocada. Não é Ela que não ela está representa a equivocada, mas ela realidade. consegue prever padrões Mas o maiores, mas padrão que eventualmente matemático, erram ele feio. existe ou não? O padrão Hã? matemático, ele existe ou não? O cálculo é correto, até porque até na astrologia, perceba que eu não estou comparando a economia diretamente com a astrologia, só um exemplo. Até na astrologia você parte de assunções falsas, né? De condições iniciais falsas, que a gente sabe que os planetas e os astros não emanam aquele tipo de força que nos influencia psicologicamente, mas a partir das assunções serem falsas, os cálculos são corretos. É claro que leva a uma conclusão vazia, porque a assunção não existe. Então, a economia ela faz cálculos precisos, corretos, ela usa um ferramental matemático. Não, às vezes não correto, porque às vezes ela usa um ferramental matemático que trabalha com variáveis de uma maneira que muitos matemáticos criticam. Mas, vamos pôr aqui o âmbito da econometria mais assertiva, quando eles fazem os cálculos que precisam fazer. Cara, bacana, aquilo é autêntico, mas aquilo é autêntico do ponto de vista de você reconhecer que aquilo não vai te dar muita previsão e que pode errar mesmo assim. Por quê? Porque em que pese o cálculo está correto, ele ignorou outras variáveis, ou as variáveis colocadas nele, no mundo real, não vão ser representadas daquele jeito, porque essas variáveis elas são contaminadas por outras variáveis sociológicas e Isso é psicológicas. previsto no modelo econômico. Então, que bom, cara. Você Mas concorda mas comigo isso é nisso. previsto em qualquer modelo científico. E quando E você eu vou te pegar, por falar uma exemplo... coisa, cara. Parabéns para Rapidão. você. Não, mas, por exemplo, na medicina, quando você vai prever a relação causa e efeito, e você tem, por exemplo, o efeito da vacina, ele também, quando você cria um modelo para entender o efeito da vacina, uma teoria para explicar o efeito da vacina no corpo humano, você também você vai ter variáveis na teoria, e na realidade não vai ser só isso. Só que o estudo, a metodologia de estudo, consegue mapear as variáveis que não estão dentro da função. E você consegue mapear essas variáveis e você consegue entender o quanto essas outras variáveis influenciaram o resultado. Como, por exemplo, no caso da vacina, os estados da saúde das pessoas fora disso. Na economia, você não consegue enxergar que mapeia as outras variáveis? Eu entendi sua comparação e eu mesmo faço essa comparação para mim mesmo. Mas, primeiro ponto, você diz que a economia prediz isso. Parabéns. Só que você tem que ver se a economia, se você tem uma crença de que ela prediz isso com um grau de confiabilidade ou de menos confiabilidade, né? Eu acho, talvez, que eu estou num ceticismo maior que você, apesar de você concordar com a minha proposição. Ou seja, nós somos divergentes do mesmo jeito, pelo menos em grau. Talvez não bacana. Continuando aqui sobre essa questão do comparativo com os estudos em vacina, cara,
é diferente, porque chega uma hora que você prevê ali com um grau de 60%, ou de 80%, ou de Ah, 95%, mas onde aí a perde, economia às vezes, chega. deixa eu falar, cara. A Você não economia gosta chega de nisso. cortar quando... Você está me cortando por quê? Deixa eu falar, Não tô né? cortando, não, pô. Você não sabe onde eu vou chegar, você está reducionista. Às vezes eu estou falando uma coisa aparentemente distoante, mas no final vai chegar onde eu quero chegar. Deixa eu pular então e vamos ver se você entende. Eu vou chegar na conclusão e te dizer que não é um comparativo não é ideal, porque as variáveis utilizadas nos cálculos da matemática, elas são mais complexas do que essas dos estudos de medicina. E na medicina, no início da fase de teste, ela realmente está muito, as variáveis estão muito pulverizadas, as certezas estão muito, né, distribuídas ali em, em convicções diferentes. Tem cientistas que acreditam um pouco mais na eficácia daquele novo remédio ou vacina que está sendo testado ali e tudo mais. Mas depois, graças à metodologia mais objetiva da medicina, onde você faz testes que podem ir para o laboratório, serem replicados, eles começam num degrau ali de hierarquia, cara, interessantíssimo, né? Então, você primeiro testa in vitro, depois você testa, dependendo em animais, no caso da vacina, você tem a fase de testar em animais, mas antes disso, você já tem a teoria dos componentes que serão testados, aqueles que já participaram de outros exames, e por isso houve uma evolução, a coisa não está começando do zero, né? E, de repente, você passa para a fase humana, e, estatisticamente falando, você já pega um volume de pessoas importantes para fornecer dados para aquela pesquisa, e aí você vai para a prática, e na própria prática você continua testando isso, as vacinas, se você não sabe, elas ainda estão em fase de teste, em que pese a gente já está sendo vacinado e tudo, mas daqui a uns 10 anos a gente vai ter a real, não certeza, mas o real entendimento ali dos efeitos colaterais, se eles são permanentes, estou falando das vacinas, e do nível de confiabilidade nos dados estatísticos, se ela atua em 80% da população, em 90%, porque por enquanto a gente Resumindo, ainda está numa fase muito estatística, mas a gente sabe que ela ultrapassa quase que com certeza integral, a gente sabe que ela ultrapassa a faixa dos 50%. Então, isso a gente já tem certeza. A gente não tem certeza que ela ultrapassa, que ela chega em 75%. A da Pfizer chega em resumindo, onde você chega com 85%. isso? Oi? Onde você chegar com isso? Eu quero chegar com isso exatamente refutando o que você falou, cara, porque você comparou os dados e variáveis nos cálculos e experimentos econômicos com uma experiência de teste de Mas a confiabilidade de questão é uma que vacina, ambos cara. conseguem ser mapeados. O de economia muitas vezes é mais complexo, mas Cara, você às consegue vezes... mapeá-los. Vou pegar um exemplo. E você me disse se a pesquisa é simplesmente ela é inválida. Existe a tese de mestrado na FGV que fala que no caso das leis de bagagens lá, que permitiu os aeroportos cobrarem bagagens, fizeram com que as passagens, em média, ficassem R$ 15 mais barato do que elas seriam se não Fala só um tivesse. pouquinho mais alto, calma aí. Ou perto do microfone. Só aumentar o volume aqui. A lei de bagagem, né, ela falou que a pesquisa da FGV, mestrado, tese de mestrado, teve como conclusão de que a lei lá de permitir os aeroportos por bagagem, pensam que as passagens ficaram R$ 15 mais baratas do que elas seriam se não tivesse essa lei, né, permitindo os aeroportos fazendo isso. Aí eu te pergunto, você acha que essa pesquisa, com essa conclusão, ela é inválida? Porque Primeiro, ela... eu não tenho propriedade de altercar alguma opinião sequer sobre isso, porque eu não li a pesquisa e sua consequente metodologia, eu não acompanhei isso conjuntamente com a equipe que deve ter colaborado com ele nesse projeto. Bacana. Eu tenho que... Esse tipo de resposta, cara, eu agora não posso falar nada, mas sabe o que é engraçado? Muitas pessoas, né, eu tenho esses projetos de crítica à pseudociência, né, esses projetos céticos, e você não sabe o tanto de pessoas que chegam em mim em nome de astrologia, ou gente que tem clarividência, percepção extrasensorial, e julgam que eles conseguiram sair do corpo, e estatisticamente eles descreveram um quarto que eles não poderiam descrever caso eles não tivessem saído do corpo, e aquilo para eles é uma matemática muito... aquilo para eles é um grau de probabilidade, de improbabilidade muito grande, e eles chegam para mim, o Alarcão, e eu estou falando de coisas da pseudociência,
eles chegam para mim com coisas mais convincentes do que você falar essa questão de um documento, de uma pesquisa que eu não avaliei, que eu não avaliei a metodologia, eu não sei se houve um acerto por mérito exatamente da pesquisa ou por mérito de outras nuances. Eu não sei se houve também alguma aproximação, eu não sei se houve variáveis sociológicas ali, eu não sei se a pesquisa dele está mais no âmbito de uma sociologia preditiva do que de uma economia, tudo. Eu não posso falar, você vai me apresentar esse documento, esse trabalho depois e eu vou olhar. Mas, repito, é muito comum, cara, e eu não estou dizendo que a economia ou que esse trabalho está no mesmo nível de argumentos de astrólogos ou videntes, não. Eu só estou falando que um argumento pseudo-bom, um trabalho muito conclusivo, uma pessoa que diz que conseguiu sair do corpo e ir para o quarto da frente e adivinhou 80% dos objetos ali, descreveu 80% dos objetos Tá bom, resume, ali, isso não prova para mim que aquilo ou aconteceu ou aconteceu do jeito que ele imaginou. Porque, tá. Vamos. Calma aí. Trabalhos científicos ótimos sobre clarividência, paranormalidade, existem, mas a gente sabe que a probabilidade disso estar com alguma falha metodológica ou ter alguma outra nuance ali, viés de interpretação, viés de convicção envolvida, a gente sabe que tem. Pergunta. Tu já viu uma universidade respeitada fazer postar uma pesquisa revisada a pares sobre isso aí? Sobre pseudociência? Cara, não é revisada a pares. É simplesmente o doutor ou uma pessoa falar assim, eu vi... Não, deixa eu falar aqui, deixa eu falar. Eu já falei que não há revisão de pares nesse tipo de coisa, né? Até porque eu sou um cético, cara, eu conheço como é que funciona isso, e não adianta você fazer pergunta boba, é óbvio que não houve revisão de pares, mas para eles, o que eles apresentam para eles é mais legítimo do que um estudo desse, na visão deles, porque para o médico ele simplesmente fala, cara, como é que a pessoa descreveu 80% do cenário de um local que ela não esteve. Ela estava lá em coma, me falou que foi para lá, descreveu isso, falou que tinha umas roupas no chão com não sei o quê, uma caneta azul, não sei o quê. Cara, aquilo para ele na condição da experiência dele, aquilo para ele é mais forte do que para qualquer uma pesquisa dessa. E nem por isso eu vou acreditar nele. Mas e nem por que isso... você quer chegar a isso? Eu tô falando mas a evidência isso, anedótica não está no mesmo lugar que publicação de universidade. No meu caso, tá, porque eu não li esse negócio. Quem leu foi você. Bom. Tá bom, beleza. Aí beleza. A não ser que você fosse uma comunidade científica e falando isso numa revista, numa Nature, numa revista de sociologia, de economia, aí eu ia dar voto sim. Mas esse tipo de pesquisa... Você tem viés de confirmação nesse assunto. Esse tipo de pesquisa ela é comum. Esse tipo de pesquisa, com esse tipo de precisão na conclusão, ela é comum. Você não é costume de ler paper acadêmico de economia, né? Você tem o costume? Seja sincero. Já li alguns, mas sempre com esse foco cético, né? Para ver como é que está a metodologia e tudo mais. Então, mas é sempre que eu não leio. Eu estou falando o seguinte, na economia, isso é comum, esse grau de precisão. Do tipo, a gente analisa X causou Y e o quanto causou. Esse grau de precisão, ele é comum, entende? Aí é o que eu estou falando, tem várias pesquisas e pesquisas sobre isso, eu dei esse exemplo. Essas pesquisas, elas chegam, mesmo tantas variáveis, porque o caso do preço do aeroporto tem muitas variáveis, muitas e muitas, igual você falou, tem várias variáveis que não estão na fórmula, mas a pesquisa vai lá, ela diz constantemente, pesquisas econômicas constantemente diz que consegue entender as variáveis que estão fora, consegue mapear o quanto elas interferem e dar uma conclusão com certo nível de precisão alto. Isso é feito constantemente. Então, para você, na hora de eles falarem esse tipo de conclusão, com esse nível, geralmente eles estão se excedendo, que na verdade o grau de precisão deve ser bem menor? Eu já te respondi essa pergunta lá atrás, quando eu falei do modelo metodológico, que prevê facilmente. Então, por isso que eu quero ver esse trabalho depois, para ver se ele está dentro desse modelo markoviano, onde fica fácil fazer previsões, mas isso não dá mérito à metodologia em si, entendeu? Isso não dá mérito para a metodologia em si, dá mérito para as variáveis e as condições que elas ficam muito preditivas. Agora, eu estou sendo muito bonzinho, você sabe por quê, Alarcão? Porque a gente está falando da parte mais hard, mais dura, mais rigorosa da economia. Porque quando epistemicamente as pessoas
refutam a economia no sentido, no estatuto científico dela, ou até onde ela é ciência ou não, eles estão falando de economia numa abrangência de teorias, de leis gerais e de escolas econômicas que produzem as mesmas teses diferentes, teses plurais, para o mesmo fenômeno econômico. Mas eu estou sendo Peraí, bonzinho. Por peraí, quê? peraí, Porque peraí. eu estou Deixa eu te indo corrigir, até... deixa eu corrigir. Deixa eu Tem informação terminar. errada, tem Deixa informação eu errada. terminar. Fake news, tem Deixa fake eu news. Fake terminar. news não é permitido aqui, não. Fake news Eu não é estou permitido aqui, indo não. até o núcleo. Fake news não é permitido aqui, tá bom? O que é fake news? Ortodoxia econômica, ela não tem escolas Quem está econômicas falando de assim. fake news aqui? Quem está falando de ortodoxia, cara? Não, mas aí Eu estou você falando de fala. escolas. Mas Deixa eu é te perguntar assim, você acredita no protecionismo? protecionismo? Você acredita ou Não, não? não, Tem nessa muitos ciência não. trabalhos fodas em Harvard, em Oxford. Eu conheço economistas aí que dão aula na USP, não sei o que, que garantem que é Conheço um monte de a melhor economista, explicação do mas negócio. E ainda que não seja, o que você não está entendendo é o seguinte, Gabriel, ainda que a explicação deles não seja a verdade, vamos supor que a sua seja a explicação verdadeira. Bacana. Ainda que a sua explicação seja verdadeira e a deles não, ainda assim, o simples fato da economia não permitir que os economia tem cientistas, consenso nessa deixa eu tá? terminar, o simples fato da economia não permitir com clareza que os estudiosos da economia percebam que o seu método, a sua tese, Alarcão, é a melhor, isso já faz dela uma ciência do jeito que eu estou Deixa eu falando, corrigir a fake news organizada, que uma você ciência fez. soft, Deixa eu porque a corrigir a questão que a gente está falando aqui... Wesley, Ari, você falou por 10 minutos, vamos lá, deixa eu corrigir, tá errado isso aqui, ok? Não, não está A não, te garanto que ortodoxia não, mas econômica, fala aí. que é a metodologia do falsificacionismo, essa metodologia que eu estou defendendo, a ortodoxia econômica, que tem várias escolas, sim, tá? E em alguns tópicos se contradizem, mas é exceção e não regra, e ela é a fronteira do conhecimento econômico, mas a ortodoxia econômica não defende protecionismo, tá bom? O que você tem são heterodoxos que usam outra metodologia. Isso não tem nada, isso não tem problema, porque a economia, como ela não é um âmbito de ciência rigorosa, como a física e etc., você pode ter movimentos ortodoxos que estão numa situação epistêmica privilegiada em relação a outra. Na filosofia, por exemplo, o ceticismo não é ortodoxia, mas eu sou cético e parece que você Não, também é. mas eu não estou falando ortodoxo no sentido de ser majoritário. Eu estou falando que quando eu estou defendendo a ciência econômica aqui, eu estou defendendo a ciência econômica. Quando eu falo ciência econômica, eu estou falando da economia baseada no tal modelo. E qual ciência que é econômica? Porque tem várias escolas de pensamento. Qual que é? Ortodoxia, o nome é ortodoxia, o nome é esse. Pois é, mas explica a realidade bem resumida, segundo essa visão aí, a realidade do ponto de vista de economia, de Estado, de planificação ou não. Ela é baseada em formulação de hipóteses e falsear as hipóteses através de modelos matemáticos. Quais são essas hipóteses? Empíricos. Cita uma dessas hipóteses. Sem ser de cálculos, porque cálculos a gente já debateu muito. Sim, você quer Fala dizer... uma hipótese. Por exemplo, você acredita na lei de Sé, que você chama de lei de Say, que na verdade é de Sé, porque é uma palavra francesa? Sim, mas você acredita? Eu quero pegar uma coisa consensual, não uma coisa Não, calma aí. Você antecipou a lei de Sé. Você acredita nela? Sim. E o que a lei de Sé prediz? Porque há duas visões conflitantes sobre ela, né? Mas tudo bem, fala a sua visão sobre o que é a lei de Sé, o que ela descreve. A oferta cria a própria demanda. Não foi isso que Sé falou, mas tudo bem. É isso que o Keynes usou para refutar, é isso que o pessoal do YouTuber aí, dos YouTubers aí usam. Então a gente vai trabalhar com essa enfim, com essa versão aí. Por que ela é verdadeira? Porque você aumenta a produção e efetivamente você vai vender mais e o próprio produtor do produto, o próprio empresário, ele vai entrar na demanda e isso vai garantir que o desemprego não aconteça, porque vai ter uma regularidade ali, uma espécie de mão invisível nesse processo de produção e demanda, que vai sempre deixar a coisa no melhor dos cenários, no melhor, entre aspas, dos cenários, ou seja, um cenário onde o próprio desemprego ele é evitado por esse processo descrito pela lei de Sé. Ou seja, o Gabriel, o empresário, aumenta a produção, evidentemente que vocês, vocês empresários, vão ter mais lucros, vocês vão entrar, fazer engordar o grupo da demanda,
e evidentemente que isso vai demandar mais oferta, e evidentemente que isso vai demandar mais emprego, e evidentemente que a demanda por emprego até baixa o salário, mas mantém o emprego pelo menos, e etc. Mas, cara, por que isso é melhor do que, eu dizer que como os keynesianos e pós-keynesianos muito bem dizem, e provando com fatos e tudo mais, e blá, 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 por que eu não posso aceitar a tese deles, que me parece também assertiva, de que isso não acontece, e eles mostram exemplos e trabalhos, porque o cara que compra, ele não retorna esse dinheiro na hora. O cara que ganha, que pega o seu lucro ali, ele não vai transmitir isso para o mercado na hora. Ele vai investir, ele vai guardar, ele vai alocar aqueles recursos, aquele lucro, calma aí, ele vai alocar aquele lucro em situações que estão desconectadas do mercado. Aquele dinheiro não está retornando ali brevemente para o mercado. Quando retornar, às vezes já aconteceu uma mudança, já aconteceu um desequilíbrio nesse cenário onde você já tem uma crise, ou você tem um aumento de desemprego, um aumento de inflação, ou uma deflação exagerada. E é isso que acontece na prática, porque a economia, o cenário econômico, ele é muito complexo, os fenômenos. Tá bom, primeiro, você citou pós-keynesianos. Que eu estou discutindo, você está entendendo como é que é o nível da discussão? É pegar uma lei e dizer que ela, de fato, não é uma lei. Economia é isso aí, meu irmão. O que a gente está fazendo economia é isso aí, sim. Não, errado. Economia é isso aí, sim. Não, também isso aí. Não, é sim. Desculpa, mas é. Não, economia é tudo isso, cara. Economia é desde aquela teoria que você lê no Wikipedia de alocação de recursos escassos até as teses e leis. Não, mas eu falando que o ato de produção de conhecimento econômico não é isso aqui é disputa de debate, né? Mas pegar, por exemplo, o que você falou aqui eu queria falar da lei de 6, porque a lei de 6 não é consensual nem heterodoxia, mesmo você citando só heterodoxos, né? Keynes, que é passado, não é presente, e pós-keynesianos, que vivem à margem da ciência econômica. Mas a lei de 6 não é um bom exemplo. Antes de você falar, insistir em lei de 6, eu estava... Mas eu citei ela porque você disse que acredita nela. Sim, eu acredito nela. Beleza. Mas eu não quero falar uma coisa que é um dos controversos. Mas eu vou pegar, por exemplo, um consenso da economia, que educação gera desenvolvimento econômico. Mas isso é um consenso sociológico, cara. Você está acabando de dar mérito para a sociologia. A sociologia fala isso antes da economia, apesar da economia ser mais... A sociologia testa empiricamente essa hipótese. Cara, isso aí é uma proposição sociológica também, é uma proposição filosófica, é uma proposição até do senso comum. Não tenta colocar isso como uma variável de mérito econômico, não. Eu estou falando de economia, porra. Ué, com isso, eu estou falando de economia, não estou falando de educação e desenvolve o ser humano. Eu estou falando que educação gera desenvolvimento econômico. Mas o fato de ter a palavra economia nessa proposição não significa que isso é uma coisa da economia só. Isso é uma análise sociológica. A sociologia, quando ela fala do ser humano, ela está falando também da psicologia humana, ela está falando das relações econômicas do ser humano. Pergunta, como a sociologia falseia essa hipótese? Se ela não conseguir falsear, você está falseando a sua própria assunção de que isso é uma hipótese, que é uma lei, na verdade, da economia. Se ela não falsia, então você acabou de refutar o que você acabou de defender. Não, eu estou falando que a sociologia não vai falsear essa merda, porque... Cara, você falou que isso é uma lei. Deixa eu explicar, porra. Pô, tu gosta mais de falar, eu sei você é viciado falando, calma aí. Você é viciado em perguntar. Vai, continua. Não, mas vamos lá. Eu falando o seguinte... a economia, por exemplo, é uma tese sociológica, beleza, mas é uma tese sociológica, pode ser uma tese filosófica, pode ser coisa, mas no aspecto econômico é onde você vai falsear. Porque a sociologia pode falar um monte de coisa, mas ela não falseia porra nenhuma. Mas a economia, a proporção econômica de educação gera desenvolvimento econômico... Mas a sociologia não é uma ciência, a economia é. Só que é uma economia, é uma ciência soft. Então você não pode comparar a narrativa sociologia com a narrativa economia. Quem tem que fazer previsões é a economia. Só que eu defendo que a economia faz previsões ciência soft rasas, é isso que eu previsões de ser ciência soft não quer dizer que ela não tem que buscar falsear suas hipóteses. Então, para de comparar a sociologia com a economia, cara, porque são duas coisas diferentes. Sociologia e história não são sequer ciência. Do ponto de vista que a gente discute a ciência. História, sim. Sociologia, ela se propõe sim. Não, a história é uma ciência do ponto de vista abrangente, né? Como uma área, um campo do conhecimento e um campo quando você trabalha com a definição de que ciência
é um conhecimento sistemático, a história e a sociologia também porque a gente não está falando de uma pseudo-história, que é aquele negócio de os extraterrestres construir as pirâmides, aquilo é uma pseudo-história, não tem ali o elemento rigoroso, o elemento sistemático. Então, a história, nesse sentido, ela é ciência também, a história e a sociologia, mas no sentido de previsão, de causa, efeito, do ponto de vista da metodologia científica, a economia ainda embora seja uma soft, mas a sociologia e a história não são, então não dá para você comparar a sociologia com a economia nisso. A sociologia, ela faz pesquisa de campo, na grade Sim, tá. por isso que eu estou falando que ela é uma ciência do ponto de vista de um conjunto de conhecimento sistemático. Não, mas eu estou falando que, eu já estou falando mais que você aqui, eu estou defendendo assim, a sociologia, pelo menos deveria ser. É uma ciência social, assim como a história às vezes é colocada como uma ciência social e humana. Não, isso é história, eu já falei que história é ciência, porra. Estou falando sociologia a sociologia é uma ciência, ela é soft, muito Mas soft. ela não é igual à economia, ela é diferente. Mas ela é ciência. Do ponto de vista metodológico. Ela se baseia, ela tem hipóteses falseáveis e que tem que ser testadas. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu falar para você que eu estive hoje no Oscar Niemeyer para fazer um evento de astronomia cultural é uma coisa anedótica, no fim das contas, porque eu não estou te mostrando documentos, não há estudos querendo evidenciar essa minha proposição. Então, de um ponto de vista científico, o que eu estou te falando é apenas um discurso anedótico. No entanto, eu acredito que você, dado que você me conhece, dado que você conhece as minhas ações e atividades e tudo mais, contextualizando tudo, você ia acreditar mais em mim, embora eu não esteja fazendo ciência, do que em algumas predições econômicas, em que pese elas estarem se utilizando de um ferramental metodológico preciso, entre aspas, preciso. Ou seja, o que eu estou querendo te mostrar, cara, é que a sociologia, mesmo que ela não seja uma ciência e que ela não faça previsões igual, e que elas não possa testar ou falsear igual você está falando, mas tem coisas na sociologia ou até na história que são mais confiáveis do que em outras ciências sociais como economia, ainda que elas estejam usando um ferramental matemático ou de falseabilidade. Peraí, rapidão. Pega um exemplo aí do que você falou de quê? Dá um exemplo de predição econômica. O que eu estou querendo te dizer, cara, eu estou deixando as coisas nos seus devidos lugares. Entendeu? A sociologia é bastante importante e dentro do escopo de evidências que as teorias nos mostram, apesar das teorias das grandes escolas sociológicas serem do nível das escolas filosóficas, né? Ou seja, nesse sentido elas não são ciências, digamos assim, mas elas são muito rigorosas, assim como a história, em vários aspectos. Elas conseguem nos evidenciar coisas com um nível de probabilidade maior do que aquelas dadas, aquelas concluídas pelas ciências econômicas, ainda que a ciência econômica seja uma ciência menos soft. A história não se limita a Dom João VIII chegou no Brasil... Não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. A história é altamente... Ela se pressupõe... E ela é interpretativa. Ela é interpretativa, ela tem vieses, por exemplo, um cara que Não, Ari, você quer falar o tempo inteiro, velho. Calma aí, velho. Porra, deixa eu falar. Mas eu pus esse assunto da história, cara. Deixa eu te responder aqui. Depois você corta, se quiser. Não é possível. Você não quer nem esperar o que eu quero que você fale, pô. Não é possível, velho. Calma. Mas deixa eu falar isso, porque eu acho que é importante, cara. Porque eu sei que você não vai fazer a pergunta sobre isso. Então vai, continua aí. Vamos, porra, tem que ser objetivo, tá? 30 segundos de resposta, parte ponto. Eu vou aqui, ó, falando, a história, ela, tipo, Dom João VIII chegou num certo local. Ok, isso aí é uma coisa. Mas espera aí, mas isso é uma coisa. Você me cortou para você falar aquilo que você me cortou, mas tudo bem. Documental, ok, mas a questão é que a história se pressupõe inferir causa. Dom João VIII chegou por causa de, e nesse processo ela não consegue criar nada científico. Pode ser convincente, mas ela não é científico. Mas ela não precisa ser científico desse sentido. Mas mesmo assim, ela nos dá um grau de legitimidade muito grande através de documentos e das sequências de causas que você falou, que refletiram em outras causas que a gente pode comprovar diretamente através de monumentos, através de documentos, museus e tudo mais, cara. E através, inclusive, do boca a boca, né? Porque o boca a boca ele se perde, o conteúdo rigoroso da informação ele se perde. De tradição em tradição, mas você pode medir ele conjuntamente com os documentos oficiais, com os museus e com aquilo que a gente aprende nos livros de história, né? Então, a história, apesar dela não ser uma ciência igual a economia,
é engraçado que ela consegue, às vezes, nos dar elementos que são mais legítimos do que... Não é não só a economia, não. Elementos que são mais legítimos, às Eu vezes, do que algumas concordo, assunções da eu biologia, concordo, ou até eu de algumas concordo, assunções da própria física, dependendo do que é que ela está falando ali. eu concordo que isso aí, eu concordo. Eu tenho menos dúvida, por exemplo, de que Pedro Álvares Tá Cabral bom, esteve aqui por que do você vai que, insistindo que a gente do que concorda? existem multiversos, por exemplo, ou buracos brancos, Peraí, ou buracos de minhoca. Calma, peraí. Porque vamos insistir no que a gente concorda. Eu concordo com você nesse aspecto. História não é ciência, mas ela consegue ser mais probabilidade de ser verdadeira do que algumas ciências. Sim, exatamente. Sociologia não é uma ciência, às vezes, muitas vezes ela pode ser uma ciência porque ela é falseável nas suas hipóteses. Agora é importante, Gabriel, ter em mente que a gente está falando de aspectos de fatos históricos, mas quando a gente está falando de teorias de interpretação de fatos, aí sim é quando a história é absolutamente uma filosofia, do ponto de vista de estar muito distante mesmo ali da rigorosidade. Você tem olhares diferentes entre o que foi o movimento de escravidão, por exemplo, do ponto de vista do português e do ponto de vista do angolano lá na África, o que foi o movimento... Não vamos insistir no que a gente concorda. Ou seja, as interpretações, quando a história entra nessas questões de explicar os fatos, aí sim ela entra no terreno do subjetivismo ali. A gente concorda, então não vamos insistir. Eu vou perguntar. Eu quero que você cite um exemplo de predição econômica. Não, eu quero que você cite um exemplo. Querendo fazer predição, mas só que é igual eu já falei, cara, e não quero ser circular. Todas essas previsões eu expliquei os motivos pelos quais elas não podem ser rigorosas. Cara, o Wesley já me entendeu, você sabia, né? Ele viu meu debate contigo, ele entendeu o que eu quis dizer com previsão. Eu não. E eu acho que é por isso que eu tenho mais ideia do tipo... Talvez por ele ser economista, apesar de você gostar muito de economia e estar encarando ele também. É porque eu sou mais honesto, tipo, cara... É porque, assim, eu acho que, assim, você não tem... Não importa isso, não importa você falando que é mais honesto que o Wesley. Não, eu falo assim, você não tem uma ideia absurda. Eu que não tô entendendo. O Wesley falou assim, ele tá defendendo um absurdo. É isso que ele falou. Ele falou, não, eu entendi, ele tá defendendo um absurdo. E enxergou o absurdo, o mesmo absurdo que o Wesley entendeu. Só que eu tô falando, cara, ele não tá defendendo um absurdo. Ele tá defendendo algo que eu não tô conseguindo entender. Ah, que bonito, cara. Vou até te pagar um Big Mac depois. Tudo bem, então. Mas, Gabriel, vamos deixar na seguinte concordância. Você concorda que a economia... Você concorda com várias proposições minhas e eu com várias suas. O que a gente difere, no fim das contas, é em grau. Eu acho que a economia é um pouco mais soft e você acha que ela é menos soft. Então, no fim das contas, onde eu estou chegando em conclusão é isso, é em grau. Não é na ontologia da coisa. Né? Eu não acho que a economia está de fora do escopo da ciência. A gente discorda em graus. Tá bom. E graus de metodologia também. Às vezes a metodologia é a mesma, mas só que ela... Mas a questão é que o grau, ele é resolvido matematicamente. Mas essas matemáticas, elas trabalham com padrões e estatísticas. Você não pode matematicamente dar um valor preciso, uma magnitudes de valores. Apesar de você falar desse trabalho, desse seu amigo, né, que foi assertivo e tudo mais, mas, né, por enquanto, para mim, é uma experiência anedótica, até que eu veja lá a metodologia para apreciação de amigos meus que dão aula em instituições gabaritadas aí, para eles também, para eu ver se eles concordam com a minha avaliação e tudo mais. Depois a gente pode fazer essa questão aí. Mas é que tá, esse caso é só exemplo mesmo, mas é um exemplo de regra, cara. Tipo assim, paper acadêmico. Outro que me vem à cabeça agora, que foi um dos últimos que eu li, foi de uma pesquisa chilena, que, por exemplo, a redução dos encargos trabalhistas no Chile, 100% foi convertido em maior salário para os trabalhadores, 100%. Sendo que a microeconomia fala que vai variar entre folha salarial, né, maior salário, né, redução dos encargos trabalhistas e mais emprego. No caso do Chile, foi 100% folha salarial. Tipo assim, os exemplos que eu lembro de todos é preciso. Então, o que você está dizendo é um ataque pelo que eu entendi, ao grau de precisão nas conclusões. As conclusões, elas estão equivocadas, estão além do que elas deveriam ser. Não são só nas previsões. Eu estou dizendo que a economia é uma plural,
ela permite, por ser uma ciência social, no modelo que ela permite uma pluralidade de olhares sobre o mesmo assunto. E essa pluralidade de olhares, elas são quase que igualmente convincentes, ou pelo menos de graus de convincência próximos, e isso, para fazer um comparativo, você não vê esse tipo de paradigma, de monoparadigma no outro. Você não tem isso na economia, Ari. Não, você tem, exatamente onde você tem, na economia. Você pegou, por exemplo, o protecionismo. Cara, protecionismo é coisa de gente outsider da economia. Inclusive, o Alarcão... O protecionismo é o maior consenso da história da economia. O maior consenso que existe é que o protecionismo não funciona. O maior de todos. Esquece o protecionismo dessa variável do discurso agora. Eu estou falando de escolas e de... Ou seja, cada escola econômica ou subescola dentro de uma mesma escola, ela é um olhar que quer ter o mesmo privilégio epistêmico para aquele determinado fato, fenômeno econômico ali. Isso você não, por exemplo, na física, que é um modelo de ciência, tá? Mas mesmo assim eu vou citar a física. Os modelos atômicos, por exemplo. Nós tivemos vários modelos atômicos, mas esses modelos eles não coexistiram ao mesmo tempo. Sim, você teve a quebra de modelo, um novo paradigma de modelo atômico. Nas ciências econômicas, você tem muitos modelos de explicação. E isso não é só uma visão minha, não, Alarcão. Quando você vai na academia estudar economia, isso é posto como um fato, que a economia ela tem olhares, ela permite, por ser uma ciência social, uma pluralidade de olhares distintos para o mesmo fato econômico. Mas isso não é invenção minha, não, cara. Na ortodoxia, você pegar, por exemplo, mas é que tá, é porque você está falando o seguinte, é que, por exemplo, micro, macro, os top, muitos, mas é muita coisa que não é cada escola vê diferente, as escolas verem iguais. Se você pegar, por exemplo, hoje a gente tem para macroeconomia duas escolas divergentes, que é a principal divergência que tem na ortodoxia econômica, que é os novos clássicos com os novos keynesianos. 95% do que eles promulgam são iguais, é a mesma coisa. Assim, 95%. Aí eles têm uma discordância de que preço dos salários são fixos a curto prazo. Aí um monte de coisa derivada disso. Mas é só isso, tipo assim, 95% do que eles falam é coeso. E sim, mas a economia tem coisas que estão na fronteira. Ô, Alarcão, primeiro, eu cheguei a comentar isso indiretamente no dia do debate, não sei se foi no dia do debate ou se foi a gente conversando ontem, eu cheguei a falar que, apesar em que pese a economia ter modelos de explicação, ter um olhar econômico canônico, entre aspas, é um canonismo que, às vezes, a história não tem isso, para você ter uma ideia. A história ela tem elementos mais canônicos do que o canonismo na economia. Na economia, isso que você falou, e eu não sei se é efetivo isso que você falou, vou ter que consultar, porque há 10 anos atrás eu fiz uma consulta na verdade, eu conversando com um economista, e ele me falou alguma coisa muito diferente de você, ele me apresentou um cenário muito mais plural do que esse que você apresentou. Mas, em 10 anos, como as coisas na economia mudam tão rápido, é por isso que ela é muito provisória, por isso que ela não é uma ciência, por isso que a gente discorda em grau que ela não é uma ciência do mesmo jeito que a gente imagina, né? Mas eu até acredito que de 10 anos para cá pode ter mudado alguma coisa, e que daqui a 10 anos você já tem uma visão majoritária mais ou menos distinta. Agora, sabe o que é interessante, Alarcão? Você lembra quando eu falei que a economia não é uma ciência madura, ou ainda madura? Significa que eu estou prevendo que ela pode chegar no seu nível de maturidade. Eu não acho que ela já chegou, mas supondo que... Calma aí. Mas supondo que seja verdade isso que você falou, que quase 100% das pessoas na economia, dos estudiosos, convergem para uma mesma visão, e que isso perdure como um paradigma mais longo, aí é porque ela chegou, talvez, nesse momento maduro, né? Mas eu concordo com ela é madura. No debate eu falei que ela não é madura, ela é nova. Ela agora tem 100 anos de existência. E outra, cara, é uma falácia quando a gente está falando de filosofia e economia, é uma falácia dizer que o pensamento majoritário é o mais legítimo. Né? Não, quantas vezes eu me apossei de escolas filosóficas que, de longe, eram as mais populares, digamos assim. Inclusive, na Grécia Antiga, eu sempre flertei muito com o movimento sofista, e na Grécia Antiga o sofista era marginal, comparado à filosofia socrática. Eu não falei isso, eu só falei o seguinte, eu só falei que eu não estou aqui para falar de heterodoxia. Eu não legitimo
Eu só falei de ortodoxia, mas por exemplo, existe um economista que pertence à ortodoxia, chama Thomas Piketty, que é bem conhecido, bem agraciado pela esquerda. Ele é ortodoxo e ele tem opiniões minoritárias, mas nem por isso, E outra, cara, você está falando na nem por visão isso ele é dentro menos legítimo. e você está falando de uma visão que ela faz sentido dentro da economia de mercado ou de pseudo-livre mercado que a gente vive, de governos mais ou menos liberais, tanto que até o PT foi liberal aqui. Se a gente estivesse na vigência de um modelo político e econômico mais social, com certeza você veria outros modelos econômicos vingando com mais privilégio aqui, né? Então, esse negócio do modelo econômico mais canônico, ele está muito ligado ao tipo de política e construção social que uma sociedade vive ali, né? Não, não Mas é é assim, claro não, que isso, em porque certa a medida, isso economia não também se vale para baseia a nisso. física. É claro que, em certa medida, isso que eu estou falando é tão real, apesar de você querer me refutar, isso que eu estou falando é tão real que vale até para a física, né? Porque é um assunto que cola com paradigmas. Mas a economia é um pouco mais provisória, cara. Não, mas Entende? a A economia, economia ela é bastante vou pegar um provisória. exemplo que você está falando, não é bem assim. Vou pegar, por exemplo, dois modelos econômicos que vão totalmente de acordo com a ortodoxia, são economistas ortodoxos que fazem. Um é o modelo neoliberal, que é o usado na Europa, nos Estados Unidos, para vários países. O outro é o modelo de desenvolvimento asiático. Os dois modelos são ortodoxos e os dois modelos, tipo assim, todos vão de acordo, todos usam, só que são bastante diferentes. Porque o modelo de desenvolvimento asiático ele baseia no Estado forte, um estado forte intervindo bastante na economia, e também um Estado muito ausente socialmente, né? Como, por exemplo, na China não tem previdência, não tem gasto em saúde, é um Estado forte na economia, fraco no social e com altíssima poupança. Tipo assim, é as três essências. E você tem o modelo neoliberal, que é o que o mercado dinâmico do livre mercado. São modelos diferentes, mas ambos é a ortodoxia operando. São ortodoxos que são contratados para gerar o modelo. E, no entanto, né, olha o tanto que você fala. Eu acho que eu não cheguei a ter esse tempo de fala que você teve agora, mas mesmo assim você me acusa como sendo o cara que quer ter o maior volume de falas. Até porque eu tenho esse direito, porque você quis me entrevistar, portanto, a resposta ela sempre dura mais do que a pergunta. Mas tudo bem. Isso que você está falando aí, o Gabriel, apesar de eu não ter ouvido um pouquinho da parte do meio da sua fala, eu ouvi muito bem o início e ouvi melhor o final, porque você voltou a falar um pouco mais baixo, né? Cara, isso aí não descaracteriza, não descredencia as coisas que eu estou falando em momento algum, porque são muitas características que tornam a economia uma ciência mais soft. Primeiro, a questão da predição que a gente estava falando, a questão do falseacionismo e de falseadores bons. O que são falseadores bons? Falseadores que podem ser replicados. E replicados no laboratório? Claro que não. Né? Mas em experiências sociais seria até um pouco fora de ética. Então, eles são. Há uma tentativa de observar isso na sociedade, no mundo real, mas no mundo real as coisas se traduzem de uma outra maneira. Né? A economia tem uma pluralidade de visões, aí você está falando que não, são duas mais ou menos ali que se divergem muito pouco, e 95%. Você está falando desses números aí que eu não tenho eles em mão, porque a última vez que eu conversei mais ou menos nessa direção com um economista, é muito bom, ele me apresentou um cenário diferente. Mas não custa nada eu ir lá procurar, conversar não só com ele, mas com outra pessoa e ver um entendimento geral e fazer uma pesquisinha também nos especialistas de YouTube, porque tem um pessoal aí que, apesar de ser pouco, mas que entende, né? E essa fatia aí eu vou verificar e ver como é que é, mas ainda que fosse uma só, cara, ainda prevalece as outras que a gente está citando, né? Agora, a economia é uma ciência. Em nenhum momento a gente começou a debater na perspectiva de eu defender que a economia não é uma ciência. Menos mal, porque boa parte dos meus colegas defendem que a economia é quase uma astrologia, né? Não preciso ficar repetindo isso. Mas sinta-se agraciado, você que gosta muito desse assunto, de economia, sinta-se agraciado em estar debatendo, cara, privilegiado em estar debatendo com uma pessoa que tem um ponto de vista mais crítico da economia, mas não é tão radical, porque tem muitas pessoas aí que, se Mas eu tivessem... queria debater com os radicais. Mas eu também debateria com os radicais, né? Então, eu repito, cara, a divergência nossa está muito em relação a grau, né? Está muito em relação a você achar
que a economia é mais preditiva, que a economia é legítima do ponto de vista da Mas, falseabilidade. E eu não nego que existem elementos falseáveis na economia, mas é de um grau de falseabilidade bacana. Se você quiser já partir para já finalizar, para mim tudo bem. É não, corte mesmo, não então é horário, não. Aqui não é horário, não. Isso aqui é o tempo que você está falando. é que tem, cara. Você faz perguntas que demoram tanto quanto a minha resposta, mas Não, tudo bem, não, né? não tem, não. Eu tô cronometrando aqui para provar que você está falando errado, cara. Mas Não, isso aqui não é um debate normal, isso aqui é uma não, coisa que vai eu ter sei, corte. mas a questão, eu vou fazer corte, eu vou fazer, mas a questão é que, é, Gabriel, repete comigo. Ari, mas- eu admito que a economia é ainda um campo um pouco frágil, não digo muito frágil, mas um pouco frágil, apesar dela ser uma ciência, mas ela é uma ciência que ainda compara está outras. não sei o A quê. economia, ela é muito, muito mais, ela tem um grau de precisão muito maior do que a psicologia. Muito mais do que Cara, todas a as outras gente já as discutiu ciências esse negócio sociais. de psicologia ontem, a gente não precisa discutir hoje aqui, senão a gente não vai parar nunca, nunca porque esse Ah, assunto tem muitas mas eu nuances vou e falar tudo assim, mais, eu vou e você falar, meio que concordou que a tem psicologia é um assunto que fragilidades, você não domina, se você, mas eu não... mas é o seguinte, tem fragilidades, se você comparar com a física, óbvio que sim, porra, comparar com a física quase nenhuma ganha. Mas se você comparar com qualquer outra ciência social, qualquer outra ciências humanas, dá banho, tá lavada. E sabe o que é legal? É que você em nenhum momento quis comparar. Em nenhum momento você quis comparar com Você, outra ciência que tenta falsear. como é que se diz? Gabriel Alarcão, me deu até amnésia de ouvir isso. Você acabou de responder por mim aquela pergunta que você fez para mim no início aqui, né? De um exemplo de excedência, de um economista, um estudioso da economia que se excede nas suas convicções. Você agora respondendo isso, você acabou de exceder. Esse é um exemplo, né? Mas isso vamos colocar aqui na minha perspectiva, porque eu tenho uma humildade epistêmica que você ainda não tem, ou talvez tenha, mas eu não percebi, que é o seguinte, Alarcão, como eu sou cético e como eu gosto muito de epistemologia, eu consigo ver deficiências onde você não vê. Você tem uma crença muito grande em coisas que você não pode depositar muita crença. E não é só na economia, não, meu irmão. Até nos axiomas, se a gente for avançar demais aqui, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu, como cético, eu estou um pouco, talvez, mais no pique de conseguir ver esses cenários de imprecisão, equívocos metodológicos ou falhas de raciocínio, ou uma pessoa que tem uma crença, deposita ali uma convicção, quando ela, no máximo, teria que ter um flerte ali. Eu estou um pouco mais vaticinado nesse assunto, né? Eu estou, talvez, pensando nessas coisas com mais volume, num volume maior de vezes, não sei, há mais tempo, não sei, talvez você tenha pensado nisso muitas vezes também, ou até mais vezes que eu, só que talvez Onde você quer chegar aí? eu tenha conclusões mais sábias, não sei, mas eu acho que eu realmente, eu, por esse pendor cético meu, eu tenho uma facilidade maior de ser menos dogmático, cara. E o simples fato de você ter esse nível de dogmatismo na economia, eu te garanto uma coisa, o Gabriel, que daqui a 10 anos, quando você vê esses debates nossos, vou lembrar dos seus argumentos aqui, você não é que você vai ficar constrangido, mas você vai pensar, eu exagerei demais. É como aquele cara que aquele músico que tem 30, 40, 50 anos e olha para aqueles trabalhos, aquelas composições de quando ele era adolescente ou ainda adulto jovem e pensa, hoje eu não teria feito essa composição. Mas eu não estou querendo desdenhar você e a sua perspectiva de mundo. É uma crença minha. Eu realmente creio que você vai chegar nesse Tá nível de bom. amadurecimento, de olhar para trás e reconhecer que você foi um pouco dogmático e muito pouco cético. Tá bom, mas você diz que a sua base é uma base no ceticismo, mas você diz que você confia em algumas outras ciências humanas mais do que na economia. Nesse momento, você está confiando mais, está sendo menos cético no outro, você está sendo um ceticismo seletivo. É Não a é, mesma eu coisa de sou eu falar para cético. você. Eu sou negacionista econômico. É a Não é, mesma eu coisa de sou eu falar cético. para você que você acredita no critério por estar defendendo isso. Porque num debate cético que a gente teve lá atrás, você disse que não acredita no critério. Mas se você não acredita no critério,
para você dizer que a economia é diferente do que eu imagino, você está partindo de algum critério para estabelecer esse modelo diferente de percepção da Assim, economia. Mas só que esse assunto, mas eu não Alarcão, baseio no mas eu sei ceticismo dividir também do esse meu ponto. assunto. Como a Eu não gente falo, está como debatendo, cético. calma aí. Como a gente está debatendo economia, a gente está deixando um pouco aquele ceticismo mais hard de lado. Quando a gente Claro. for debater ceticismo, aí a gente vai ser mais cético um pouco. Aí a gente Mas vai a estar no terreno questão, da Ari, dúvida. é que você fica embasando. Ah, eu, como um cético, vou confiar mais em outras ciências humanas do que na economia. Deixa eu te Esse é o seu explicar o que eu estou posicionamento. Não querendo faz dizer. sentido. Não é que eu estou usando o ceticismo aqui, porque se eu estivesse utilizando o ceticismo aqui, eu estaria me refutando você, a mim, refutando até as coisas mais óbvias, já que a gente refuta até os axiomas no ceticismo mais hard. Então, eu estaria refutando tudo, não estaria nem debatendo isso contigo, meu irmão. Então, aqui eu abro mão desse ceticismo mais hard, mas é claro que eu ainda tenho uma carga cética, mesmo quando eu estou conversando coisas onde o aprofundamento cético não precisa se dar. Então, essa carga desse olhar mais cético, crítico, não aquele cético que eu sou nos momentos de conversar sobre ceticismo, mas ele ainda vigora, num ceticismo mais mitigado, mais dirimido, mas ele ainda vigora, ele me potencializa a ter essa visão, não digo sábia, porque eu estaria sendo um pouco arrogante, mas me potencializa a ter essa visão um pouco mais, não sei, de Seletiva? cima, panorâmica e etc. Mas é que tá. Mas a questão é que você está tendo um posicionamento, não é de menos confiança em algo do que eu. É de confiança mais em outro. Porque o seu posicionamento que você teve depois, que você falou, você vê mais confiança em outras ciências humanas do que na economia. E eu digo que na economia é muito mais do que nas outras ciências humanas. Mas se você tem deposito, que você não conseguiu perceber que se você deposita esse nível de confiança na economia, é porque nas outras ciências que eu acredito que são melhores que a economia e você também, a sua crença, o nível de confiança que você deposita também é maior do que o que eu deposito nelas. Né? Ou seja, você tem um grau dogmático acima do meu. Como assim? Eu não entendi. Então, então você não Não, se entendeu, porque você falou uma coisa e eu te respondi plenamente. É Eu porque eu tenho quis mais dizer o confiança seguinte, nas outras ciências humanas? você ficou todo escuro aí, cara. É porque eu Você ficou com vergonha, né? fui mexer no celular aqui. É que você Mas, ficou com vergonha do que você falou aí. Tô você brincando. disse que eu tenho mais confiança nas outras ciências O que eu econômicas? estou propondo, na verdade, é que assim como você tem uma confiança maior do que a minha na economia, nas proposições econômicas, muito provavelmente você transfere essa confiança maior para as hard sciences também. Ou seja, você deve ter uma confiança maior na metodologia e no status epistêmico das hard sciences do que eu. Ou seja, eu sou mais cético em toda a escala de conhecimentos, talvez. Né? Não, Não sei. concordo. Mas, comparativamente, você, por algum motivo, dá mais confiança às outras ciências humanas do que na Mas isso economia. não viola o ceticismo. Não, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que a questão não é, vamos dizer assim, vamos falar que o seu nível de confiança nas ciências humanas, nas hard sciences, seja 70, nas ciências humanas, na média, seja 30, e em economia, seja 10. E o meu, nas hard sciences, seja 1000, em ciências humanas, seja 40, e em economia, seja 700. Tudo bem que em números absolutos o meu é maior, mas o que importa é a proporção. É o quanto você confia mais em uma coisa do que na outra. É isso que eu estou querendo te mostrar, que talvez não é. Talvez a gente está evidenciando uma coisa que a gente não tinha antes, mas talvez agora a gente está descobrindo que a distância que eu dou eu achei também que era isso, mas agora talvez a gente esteja descobrindo que a distância que você tem da física para a economia é a mesma talvez da que eu tenho da física para a economia. Só que como a física para mim é menos confiável e a distância é a mesma, acaba que a economia também fica menos confiável. Para você, a física é pouco confiável? Não, não é que é pouco confiável, cara. Pô, eu gosto de física, de astronomia, né, cara? Eu lido com isso, mas epistemicamente falando, a gente pode, sim. A gente está num paradigma só, né, cara? A gente sabe que vai ter mais coisa aí, a gente sabe que a física clássica não foi substituída, mas ela foi incorporada pela física moderna e a gente, pelo menos, prevê que a física moderna vai ser incorporada por uma espécie de física pós-moderna, não sei, mas não é que uma coisa
refuta ou oblitera exatamente a outra. Mas talvez o grau de confiança epistêmico que a gente precisa ter, a gente precisa ser um pouco mais, né, cético, de um ponto de vista não dogmático, porque existe o cético dogmático também, né? Mas, então, não foca na diferença da hard science, mas da diferença que você tem da economia para as ciências humanas. É isso que importa. Porra, para mim é muito óbvio, a economia tem um melhor método de lidar com as suas hipóteses das ciências humanas. Disparado. Nenhuma outra consegue fazer isso. Com tanta... São coisas distintas, né, Aracão? A gente conversou e você meio que concordou comigo. Uma coisa é a história, que a gente não coloca no âmbito da ciência, do modo como a gente preconiza a ciência. Outra coisa é a filosofia, que não tem nada a ver. Outra coisa é a sociologia, outra coisa é a psicologia, a antropologia, entendeu? Outra coisa é a psicanálise, que nem tem validade, mas basicamente, mas ela pelo menos tem uma validade histórica e de outras coisas, que é um outro assunto aí. Aí você tem a economia, cara. A gente está... Estou citando só as mais conhecidas, né? Cara, para mim está tudo no mesmo âmbito, só que em alguns pontos a economia é mais forte, em outros pontos a história e a sociologia são mais autênticas e legítimas, cara. Mas elas, no geral, elas estão ali no mesmo campo ali, no mesmo patamar ali de legitimidade em relação às suas assunções, assim, cara. Algumas assunções da economia são mais precisas e rigorosas, em outros campos a história consegue ter assunções muito boas, mas eu acho que no âmbito geral ela tá mais ou menos no mesmo encalço ali. E o que está acima dela é, evidentemente, a química, a biologia, a física, a astronomia, evidentemente que a matemática. Tu se considera... Esse aqui é um sim ou não, tá? Alguém leigo ou não em economia? Isso aqui é o quê? Não entendi. Pergunta de sim ou não. Você considera leigo na economia? Eu não sei. Então, eu vou falar não sim. Você... Eu não me considero leigo na economia. Tá. Mas, então, assim, você se considera conhecimento suficiente para que, supondo que exista consensos na economia, tá? Eu não vou querer citar um caso, porque você pode querer debater e tal, mas existe consensos na Academia Internacional de Economia. Você vai aceitar esses consensos, mesmo não entendendo, ou você vai falar assim, não vale nada? É engraçado que as suas perguntas, elas são grandes, mas você quer uma resposta no preto e branco ali. Deixa eu te responder da maneira correta e rápida aqui. Quando eu digo que eu sou leigo, ou que eu não sou leigo, mas também não sou especialista, no fundo o que eu estou querendo dizer é que ainda que eu fosse o maior economista do mundo, dado que eu entendo que é o objeto de estudo da economia é muito complexo, eu me acharia mais ou menos leigo do mesmo jeito, mas não por conta da minha capacidade, sim do objeto e dos fenômenos que estão imbricados nesse objeto de estudo, nesses objetos de estudo, né, que envolvem a economia. Então, eu acredito que eu não sou especialista tanto quanto os maiores economistas do mundo também não são. A gente consegue ser especialista em matemática, O que você pode ser mais ou menos, por exemplo, um cara que tem doutorado, é claro que ele já leu mais papers, artigos, ele conhece a história da economia melhor, ele conhece a economia de um ponto de vista mais classificatório e tudo mais. Mas não significa que, mas por incrível que pareça, às vezes ele pode estar numa alienação de ter uma visão macro da economia um pouco deturpada. E um cara ali da ciência, de outro campo da ciência, ou da epistemologia, da filosofia, às vezes ele pode ter uma visão um pouco mais correta, né? Ele pode demarcar a economia num local ali um pouco mais correto, um pouco mais sóbrio, digamos assim. Vai responder a pergunta? Qual foi a segunda pergunta? É porque você demorou muito, cara. E você baixou o volume, eu acho que você está cansado, mas você baixou o volume da sua voz. Cara, quando você não me escuta, você tem que falar, porra. Tem que falar, não estou escutando. O volume cai sozinho. O consenso da Academia Internacional de Economia, você se sente confiável a rebatê-lo ou você aceita ele? Depende do que eles estão falando no momento. Se eles estão falando de coisas práticas na sociedade, modelos que explicam a sociedade, prevê cenários futuros, se eles estão falando de teorias que vão falar que o livre mercado é melhor se for assim ou aquilo, nesse sentido eu não dou bola de jeito nenhum. Né? Mas se ele começar a falar das metodologias que a economia utiliza, do ferramental e tudo mais, é claro que isso ele estudou a fundo e ele sabe dizer a teoria das ferramentas que a economia usa.
né? Ou seja, são duas respostas. Nessa segunda, sim, evidentemente, mas na primeira, no sentido de que eles conseguem fazer uma descrição boa da realidade, não. O consenso de que livre A comércio descrição que internacional... um grande especialista consegue fazer da realidade, eu acredito que não é diferente A, da que eu consigo fazer. a, o consenso que tem, por exemplo, que é um dos maiores consensos da economia moderna, de que o livre comércio internacional, né, o não protecionismo, gera tarifa, vamos lá, a hipótese é tarifas de importação reduz bem-estar social. Ela é uma das que tem maior consenso na Academia Nacional de Economia. Não há mais. Essa, por exemplo, esse consenso para você estaria no grupo 1 ou no grupo 2? Eu vou responder para você me situando na economia, apesar de eu ser um cético da economia, no sentido que você sabe. Eu sou um pouco social desenvolvimentista na economia. Eu acredito em algumas premissas keynesianas e neo-keynesianas. Eu acredito também no situacionismo, que é uma coisa que eu carrego para o âmbito da economia e da política e da sociologia. Então, eu acredito que existe um situacionismo que vai demandar modelos e visões distintas. Então, eu tenho uma visão relativística, cética e muito provisória da economia, como ela deve ser. Mas eu, no momento atual, eu sou eu flerto mais com o que eu percebi da história do nacional desenvolvimentista, mas não aquilo que vai levar a uma planificação, evidentemente, né? Mas você enriquecer a sua nação através de uma parceria entre o privado e um governo que está comprometido exatamente com o seu Estado, evidentemente, né? Então, para você, o consenso do antiprotecionismo estaria no grupo 1 dos economistas falarem sobre uma realidade, isso é o quê? Sim, eu tenho consensos para mim que gozam de mais privilégio de assertividade, mas eu sei, eu não sou um dogmático, eu não vou conseguir fazer o que muitos de vocês, eu não sei se você faz isso, mas muitos de vocês defendem quase que com a vida algumas teorias econômicas. Jamais eu defenderia as minhas crenças econômicas nesse nível. Do mesmo modo que eu não defenderia a mais-valia, que eu cheguei a debater com você. Eu defendo que eu defendo e debati com você que a sua visão estava equivocada nas críticas que você quis ofertar no objeto mais-valia. Mas não significa também que eu defenderia a mais-valia com unhas e dentes. Né? Eu não tenho dogmatismo econômico, cara. Eu não tenho nem Cara, nas mas ciências você não está naturais. respondendo a pergunta. Não, Eu tô mas eu falando respondi assim, quando eu me situei em termos de visão econômica, eu já estou te respondendo todas as perguntas do que eu acredito ou não, em termos de incentivo. não, mas eu tô falando o seguinte, você diz que, né, tem dois tipos de, você vai aceitar ou não o consenso acadêmico da economia. Você aceita que está um grupo que você aceita, um grupo que você não aceita. Então, o protecionismo estaria no grupo que você não aceita por ser algo da realidade, falar da realidade Não, geral. o protecionismo, eu acho que, eu acho que ele é importante, sim. Eu acredito que deva haver, É eu porque o sou conceito de situacionista, protecionismo piora a nação. eu acredito que existem situações, momentos históricos de protecionismo, entendeu? Mas só que tem o cara que é o liberal dogmático, ele não acredita nisso, ele acredita que desde sempre o livre mercado tem que respirar, né, livremente, assim, e acredita Livre numa comércio, né? Livre condição mercado não. minárquica, digamos assim. Não, livre mercado e livre comércio é diferente, tá? Não, cara, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de protecionismo e o protecionismo demanda essa questão que eu citei aqui. Então, assim, eu acredito que existem momentos que eu sou situacionista, né? Depois a gente pode debater essa questão de situacionismo. Eu acredito que as nações mais ricas do mundo, elas chegaram ao patamar que elas se encontram hoje porque elas tiveram momentos de grande protecionismo. E elas gostam de incentivar países de terceiro mundo como nós Desafio. calma aí, Desafio. elas gostam de Tudo. incentivar, calma aí, deixa eu finalizar. Elas gostam, esses países protecionistas e que cresceram muito, eles gostam de incentivar países de terceiro mundo, como nós fomos há pouco tempo atrás, que a gente não seja protecionista. Eles querem que a gente se alimente de uma ideologia Ari, ultraliberal. Por quê? Porque Ari, isso é evidente. Ari, Ai, meu você Deus, já fala. viu um estudo acadêmico Já. com essa Eu vou tese? te mandar. Tem E certeza? converso muito com economistas diversos. Eu não fico só na internet ou no YouTube Nomics, como aquele Paulo Galo fala. Eu me alimento de outras informações.
Paulo né? Gala é um maluco, você sabe disso, né? Não, ele não é maluco, mas eu também não acredito eu também acho que ele é dogmático também, mas eu não acho que ele é maluco. Mano, eu já vi ele cometer alguns erros bobinhos que aluno de primeira graduação não comete. Mas o Paulo Galo Sim. é bacana, porque não só ele, mas esse pessoal dessa frente de entendimento, que eles citam momentos e situações históricas que a gente não precisa nem ir lá na Wikipédia, porque quem entende um pouco de história vai reconhecer que aqueles momentos realmente se deram, Ah, né? mas me mostra depois. Vamos encerrar a live aqui, já é meia-noite e 40 minutos atrasado. Você manda um estudo. E não é um estudo que a pessoa que fez o estudo concorda com você. É o estudo que no estudo diz disso. No estudo conclui isso. O no estudo tem a corroboração disso. Tá? A corroboração de quê? Só para ficar bem Da sua preciso? tese que você falou aí, de que protecionismo desenvolveu a nação. Não, perfeito. Bacana. E você não precisa nem de estudo. Você é uma coisa mais simples do que estudo. Você só precisa de um olhar histórico. Na verdade, é aí que quando eu falo que a história está imbricada com a economia também, apesar da história ser diferente de economia, mas ela depende da história. Você não precisa sequer de estudo para isso. Você Não, tem documentos dos necessariamente as momentos coisas. históricos e como eles se sucederam. Você pode. Agora, o seu olhar e a sua interpretação é diferente, mas você sabe que há uma coincidência muito grande entre países que foram protecionistas e como elas se enriqueceram protegendo seu mercado, investindo em Todos os tecnologia de. países do mundo foram protecionistas. Não tem como ter coincidência dos países que desenvolveram serem protecionistas, sendo que todos, sem exceção, foram protecionistas. Não existe exceção no Não, mundo calma de aí, não, países não, que não, não, foram não, protecionistas. não. Não, 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 não. Você está falando dos países grandes. Bacana? Os países menores, eles não foram protecionistas do jeito que você falou aí. E muito pelo contrário, eles ficam alimentando e retroalimentando ideologias de liberalismo. E os países protecionistas adoram isso, porque eles Qual é não o querem país mais fechado concorrência. do mundo hoje? Os países grandes não querem concorrência na exportação e na fabricação de produtos de alta tecnologia, porque o que realmente desenvolve o país são tecnologias mais delicadas, tecnologias que levam a um progresso tecnológico, digamos assim, de maior amplitude. São países que desenvolvem satélites, foguetes, que investem numa tecnologia mais fina, mais sofisticada, Vamos e debater países que isso um vivem dia? só de commodities, geralmente eles não Vamos debater isso um dia? superam. Hã? Vamos debater isso aí? No Ari? No Vamos Ágora de debater Debates? depois. Que Ari, o quê? É Ari, meu nome? No da Ágora de Debates? Não, eu chamei o canal de seu nome por confusão. Ah, sim. No Ágora de Debates? Vamos debater essa questão do protecionismo, livre mercado e tudo mais. Tá bom, eu acho. Livre comércio. Livre mercado. Desenvolvimentismo e tudo mais. Pegar, por exemplo, você conhece o Paul Krugman? Paul Krugman, conhece? Sim, claro. Sim. Tá. Ele é um economista ortodoxo, mainstream, tá? De esquerda, antiliberal, mas ele não é maluco. Ele é um árduo defensor do livre comércio. Porque ele sabe que o protecionismo não desenvolve porra nenhuma. É por isso que a economia não tem certezas, né? Por isso que eu estou debatendo com você essa questão do status epistêmico da economia. Mas vamos, sim, finalizar, para você não chegar amanhã e ficar com trauma dessas discussões e diálogos nossos aqui. Mas vamos sim, vamos debater lá no Ágora sobre esse assunto aí. Certamente o Wesley vai dar a sua escapadinha, né? Mas tudo bem. Mas a gente ama. Vamos marcar já? Agora? Vamos aproveitar agora e Vamos, marcar? e pega esse vídeo nosso aqui e faz o que você disse que ia fazer, né? Dá o recorte certo nele e posta. Você vai postar no Eu vou. Ágora onde? No Agra mesmo. Então, bacana, então. Fechou, cara. Mas vamos lá. No máximo para daqui semana que vem já? Você o debate? Sim, vamos criar uma agenda que não seja nem muito espaçada e nem muito em cima, porque senão a gente vai enjoar do canal. Por exemplo, foi legal que ontem a gente tenha debatido, antes de ontem e hoje. Eu achei bacana esses 3 dias de debate. Até porque tem um feriado aí amanhã, né? Hoje já. Mas não foi. E também porque isso está impulsionando a gente a entrar nesse clima, nesse hábito de debater na Ágora lá. Isso vai ser importante para o crescimento do canal, em sua fase inicial. Mas, no momento ideal, digamos assim, quando a gente tiver com o canal um pouco mais engajado assim, pelo menos
dois debates por mês eu acho que é interessante, um a cada 2 semanas, porque um por semana eu acho que vai te atrapalhar Porque eu tô na de sua férias, demanda esse é o diária. momento. O Esse é o momento Wesley... que. Hã? Porque eu tô de férias, eu tenho férias de 15 dias. Então, esse é o momento que eu posso dedicar a esse tipo de Não, coisa. não, não. Se bem que um debate, principalmente no início, você tem que movimentar muito um canal. Eu acho que um debate por semana, e quando a gente achar que dá, a gente pode fazer 2 no início. E depois, quando mais para frente, a gente mantém um debate por semana, porque também movimentar o canal num prazo maior do que uma semana também é uma política ruim de crescimento de canal, de engajamento. Tem gente aí que faz vídeo todo dia, mas como a gente está debatendo assuntos, aí é mais hard. Uma coisa é você fazer vídeo diário para falar de assuntos soft. Outra coisa é você ter debates de alto nível todo dia ou 2 vezes por semana. Mas eu acho que uma vez por semana, ou no máximo uma vez a cada 2 semanas, dá para a gente fazer. E qualquer coisa também, sempre manter o canal aberto, meu irmão. É só a gente abre uma live, e começa a ler notícia de política. O que vai render de debate, de engajamento ali é sacanagem. E com o tempo a gente pode fazer, igual eu faço lá na astronomia, começar a chamar o pessoal para hangout e debate com eles, o Léo Stopa, o Rafael Lima, Não vai. essas figuras, tipo, essas figuras que acham que sabem alguma coisa, tipo Alexandre Porto, o próprio Paulo Gala, o Fausto lá, que eu esqueci o sobrenome dele, aquele carequinha. A gente pode chamar um pessoal aí, né, para debater com a gente de vez em quando aí. Tá. Vamos encerrar a gravação. A Não, gente vai bacana. vendo aí. Falou, cara. Faz os cortes Falou. aí. Não. Desligou. Desligou. Eu gravação. Falou.